Boa noite, caros conterrâneos. Hoje vamos falar sobre um assunto que eu estou super ansiosa. Eu fiz um vídeo falando sobre arte como procedimento. É um ensaio que fala sobre Ostranene, que é um conceito abordado por Tchaikovsky que busca a estranhalização. Bom, sobre esse conceito, na aula de hoje, não é bem uma aula, né? É mais uma análise. A gente vai analisar 3 contos. Um conto de Tolstói, que é o Costomier. Costomier, a história de um cavalo. E outros 2 contos de Guimarães Rosa, Os Cimos e as Margens da Alegria. São contos muito interessantes. O Costomier tem, se eu não me engano, umas 50 páginas e o de Guimarães Rosa não chega a 10. É quantidade bem... é pequena, né? O conto é pequeno. Bom, vou começar falando do Costomer, porque uma coisa liga a outra, né? Os conceitos, os contos meio que se ligam entre si. Não, como que eu posso explicar? Não literalmente, eles não conversam entre si, de jeito nenhum. Mas tem coisas que a gente pode relacionar, puxar de um, puxar de outro. Enfim, vamos lá. Costomer, a história de um cavalo. O conto Costomer, de Tolstói, apresenta a vida de um cavalo malhado e castrado, já velho e marcado pelo sofrimento, que relembra sua trajetória e compartilha suas reflexões diante da manada. A narrativa é contada do ponto de vista de animal, o que causa um forte efeito de estranhamento, pois o mundo humano aparece visto de fora por um olhar não humano. Costomer recorda sua juventude, as corridas, a glória efêmera e, sobretudo, a dor da rejeição, da exploração e do abandono. Mais que uma história sobre cavalos, o conto é uma alegoria crítica. Tolstói questiona a arbitrariedade da propriedade privada, a crueldade humana e hipocrisia, contrapondo a simplicidade da vida animal à artificialidade da vida social. Assim, a vida do cavalo torna-se espelho da condição humana, revelando a injustiça e a fragilidade das convenções em que se apoia a sociedade. Bom, vamos começar pela humanização e voz reflexiva do cavalo. Capítulo 1, Primeira Noite, e capítulo 6 em diante. Eu vou citar algumas frases do conto que são dessa parte do conto. Bom, o narrador descreve o cavalo malhado que lambia de olhos cerrados uma viga de carvalho do galpão. Não se sabe que gosto encontrava aí, o capão malhado, mas sua expressão era grave e pensativa enquanto lambia. Nessa frase, a gente consegue achar a humanização do cavalo e o comportamento absurdo que é lamber madeira, narrado como um ato reflexivo. Essa é uma forma de estranhalização. Em outra parte temos: quando nasci, não sabia o que significava malhado, pensava que eu era um cavalo. O cavalo narra seu nascimento com a mesma perplexidade que uma criança diante das convenções humanas. Outro. Minha mãe encostou-me suas tetas, mas eu ainda era tão ingênuo que ora enfiava o nariz no meio de suas patas dianteiras, ora debaixo da gramela. Aqui temos uma descrição infantilizada da amamentação, vista de dentro, sem naturalidade. Nessas partes a gente consegue achar o conceito de estranhalização. Ele fala coisas que ele narra as situações de uma forma que não é convencional para um cavalo, porque o conto ele é narrado pelo cavalo e, bom, assim vai seguindo, né?
Temos também a exclusão e o julgamento social. Vemos no capítulo 4 e no capítulo 9. Ele era velho, eles jovens. Logo, era uma criatura bem diferente, totalmente estranha, forasteira. Os cavalos julgam o malhado como humanos julgam um estrangeiro, projetando sentimentos de classe e exclusão. Esse tipo de pensamento é um pensamento que nós humanos faríamos, não o cavalo. Então, esse é um conceito de Ostranenine no Costomer. Eu meditava sobre a injustiça das pessoas que me condenavam por ser malhado e sobre aquelas qualidades daquela estranha espécie de animais a quem estamos tão estreitamente ligados e que chamamos de gente. A humanidade vista como espécie estranha, devolvendo ao leitor a sensação de ser observado como objeto. Nessa frase, a gente consegue se sentir, não se sentir, como que eu posso explicar? Nós somos o cavalo na nossa visão, entendeu? Porque aqui quem está nos analisando é o cavalo, mas na realidade, como seria na realidade, seríamos nós analisando o cavalo. Então, por isso que essa sensação de ser observado como objeto é o Ostranenine, é uma estranhalização. Temos uma parte de assembleias e cenas místicas, visto no capítulo 5. No meio do pátio enlurado estava a figura alta e magra do capão sob a sela alta. Os cavalos o rodeavam, imóveis e em profundo silêncio, como à espera de algo novo e inusitado. É uma cena de assembleia mística de cavalos, como se fossem humanos diante de uma revelação. Ou seja, é um ato onde seria normal os humanos estarem fazendo e não um cavalo, não cavalos. Crítica à propriedade e à sociedade humana. Esse ponto é muito importante porque ele é todo desenvolvido ao longo do conto, ele é bem explorado. A gente consegue ver no capítulo 7 e 8. Temos a reflexão do cavalo sobre a posse, que é um ponto importante. Existem homens que chamam de minhas as suas mulheres. As pessoas não aspiram a fazer o que consideram bom, mas a chamar de minhas o maior número de coisas. Isso é uma crítica filosófica da propriedade, feita do ponto de vista de um animal. Eu vou falar mais adiante, mas o Costomer, que é o cavalo, ele acha ridículo o fato de nós humanos tratar coisas como propriedade, como minha, meu. Essa é minha terra, essa é minha água, essa é minha mulher, esse é meu carro. Isso é um absurdo. Esse é o meu cavalo. Ele acha um absurdo. A gente não precisamos das propriedades. Para ele é ilusório isso, é um absurdo. Temos também a velhice, morte e imersão dos valores no capítulo 12, que narra a morte do cavalo. Durante o conto, ele vai falando sobre a morte do cavalo, a morte do seu dono, que também é bem... É legal pensar sobre, né? Cadê? O capão esticou o pescoço em direção à rédea. Queria mascá-la por tédio, mas ela estava longe. Ele suspirou e fechou os olhos. Seu beiço pendia, descobrindo os dentes gastos e amarelos. Aqui temos a descrição minuciosa e serena do instante da morte, mostrando a naturalidade física da agonia. Esse é um conceito de estranhalização. Depois, o contraste com a morte do Senhor. Nem a pele, nem a carne, nem os ossos serviam para nada. Ainda assim, os mortos em vida lhe deram sepultura. Temos a inversão de valores entre a utilidade do corpo animal e a futilidade dos ritos humanos. Aqui é bem claro o conceito de Ostranenine, de estranhalização, porque enquanto os cavalos, quando morrem, eles são úteis para algo, os humanos não.
eles vivem a vida toda, eles morrem e pronto. Os ossos, a pele, teoricamente não servem para nada. E pro Costomer é estranho até para ele, porque como que eu passei a minha vida toda, fiz tudo que eu podia, morri, consegui oferecer algo e os humanos não, sendo que eles são superiores, sabe? É complicado. Descrições que desautomatizam a velhice e a feiura, que é um tema também muito importante. A cara traduzia uma expressão de paciência austera, concentração e sofrimento. As patas dianteiras formavam um arco, tinham inchaços nos cascos e perto do joelho da pata malhada, um tumor grande, do tamanho de um punho cerrado. A velhice, geralmente escondida ou romantizada, aparece aqui em toda a sua crueza repulsiva, forçando o leitor a encarar a decrepitude de frente. Então, é bem claro como o Tolstói descreve a velhice. O conceito humano de propriedade visto como absurdo. As palavras meu cavalo referidas a mim, um cavalo vivo, pareciam-me tão estranhas quanto as palavras minha terra, meu ar, minha água. O efeito é de choque intelectual. Aquilo que o humano naturaliza como normal, possuir coisas e seres, é revelado como irracional e ridículo pelo Costomer. Generalização filosófica a partir da vida animal. As pessoas não aspiram a fazer na vida o que consideravam bom, mas a chamar de minhas o maior número de coisas. Essa frase coloca em questão toda a lógica social humana. O estranhamento aqui ele é moral. O cavalo vê mais lucidamente do que o homem. Inversões de papéis. Animal mais humano do que o homem. Enquanto o cavalo filosofa com profundidade, os homens aparecem como cruéis ou fúteis. Mais tarde, depois que ampliei o círculo das minhas observações, convenci-me de que já podemos dizer sem vacilar que na escada dos seres vivos estamos acima das pessoas, a vida das pessoas. Traduz-se em palavras a nossa em atos. Aqui temos o estranhamento em máximo. O leitor se vê colocado abaixo do cavalo na hierarquia da vida. Porque, na teoria, somos acima do cavalo, acima dos animais. Ruptura com o sentimentalismo habitual. Não há romantização da relação homem-animal. Eu me sentia 3 vezes infeliz. Era malhado, castrado e, além disso, as pessoas não me imaginavam pertencentes a Deus ou a mim mesmo, como acontece com qualquer ser vivo, mas ao chefe dos estábulos. Eu posso me pertencer a mim mesma. Eu, caso acredite em Deus, posso pertencer a Deus. O cavalo não. Ele não pertence a si mesmo. Ele não pertence a Deus. Quem pertence ao cavalo sou eu, humano. Olha que absurdo. É estranho porque rompe com a tradição literária que tende a idealizar o cavalo como nobre companheiro do homem. Aqui ele é explorado e humilhado, mas ainda assim capaz de refletir sobre isso. Então, por mais que o cavalo na vida real seja idealizado, no conto, na realidade, ele não é. Narrativa pelo ponto de vista do cavalo. O cavalo não é só personagem, mas também narrador da sua própria vida. Ele fala de sentimentos, injustiças e observa os homens com um olhar crítico. O leitor se vê forçado a estranhar sua própria condição, porque vê os humanos de fora, pelos olhos de um animal.
Antropomorfismo crítico, voz reflexiva do cavalo. Costomer filosofa sobre a efemeridade do amor materno, sobre a juventude e a velhice, sobre a crueldade dos homens e o conceito de meu cavalo, minha terra, minha mulher. E essa inversão cria estranhamento. Um cavalo pensa mais profundamente do que os próprios humanos, revelando a arbitrariedade das convenções sociais. Detalhamento físico repulsivo do cavalo. Tolstói descreve o corpo envelhecido de Costomer com crueza, cicatrizes, feridas purulentas, cauda quase pelada, costelas salientes. Conseguimos ver no capítulo 2. No lombo pardo, perto da cauda, uma ferida coberta de pelos brancos, do tamanho da palma da mão, parecida a uma mordida, e uma outra cicatriz de corte na pá. O efeito é de choque. O que normalmente seria ocultado, a decrepitude animal, é exposto com minúcia, obrigando o leitor a enxergar a velhice como ruína viva. Deslocamento do olhar sobre a propriedade. Para Costomer, é absurdo ser chamado de meu cavalo. Ele não entende como alguém pode possuir um ser vivo. O leitor é obrigado a estranhar o conceito humano de propriedade, algo naturalizado, mas aqui revelado como construção arbitrária. Eu fico voltando nesse conceito de propriedade porque ele é visto em todo o conto, então é preciso reforçar. Choque entre grandeza e degradação. O cavalo, outrora belo e velho, hoje é maltratado, humilhado pelos outros animais e pelos homens. A oscilação entre a memória de glória e a realidade de decadência acentua a sensação de estranhamento sobre o sentido da vida. A alternância entre descrição naturalista e lirismo. Passagens realistas. O corpo doente, o trabalho pesado, os maus tratos. Passagens líricas. A lembrança da juventude, a sensação de liberdade na corrida. O contraste impede a leitura automática. O leitor é constantemente deslocado entre horror e beleza. Animal como espelho da sociedade humana. As relações entre os cavalos reproduzem valores aristocráticos. Os de raça pura desprezam o malhado e castrado. O tratamento dos homens reforça hierarquias sociais e desigualdades. O leitor estranha sua própria sociedade ao vê-la refletida num microcosmo animal. O estranhamento em Costomer nasce da mudança de perspectiva, mundo visto por um cavalo, do excesso de detalhes físicos, da crítica à noção de propriedade e da exposição crua da velhice, dor e injustiça. Tolstói obriga o leitor a olhar de modo novo tanto para os animais quanto para si mesmos. Bom, essa foi a análise do conto Costomer de Tolstói. Tem muita coisa, tem muita estranene no conto. Obviamente não dá para falar sobre tudo nesse vídeo, mas eu super recomendo vocês lerem o conto, porque é muito legal. Agora, vamos falar sobre os outros dois contos de Guimarães Rosa. Vou começar com As Margens da Alegria e depois eu vou para os cimos. O conto As Margens da Alegria de Guimarães Rosa narra a experiência de um menino que viaja com os tios para visitar o local onde se construía a futura capital do Brasil, Brasília. A narrativa acompanha o olhar infantil diante das descobertas, do encantamento com a natureza e dos pequenos detalhes da viagem, revelando o mundo como novidade absoluta. O menino se deslumbra com o voo, com a paisagem, com a diversidade da fauna e da flora e, sobretudo,
com a visão grandiosa de um peru, símbolo de beleza e esplendor. Porém, esse olhar é logo confrontado com a perda. O animal é morto, uma árvore é derrubada e o universo, até então mágico, se mescla à desilusão e ao contato com a morte. Assim, o conto articula o contraste entre o maravilhamento da infância e a dureza da realidade adulta, entre a alegria intensa e a experiência precoce do fim, explorando poeticamente o limite tênue que separa o encanto e a tristeza no processo de formação da sensibilidade. O conceito de ostranene, estranhamento ou estranhalização, de Tchaikovsky, está ligado ao procedimento literário que faz o leitor ver o mundo de forma nova, retirando o aspecto automático do cotidiano. Por isso que a gente sempre fala sobre a desautomatização. A visão do mundo pelo olhar infantil. O menino observa tudo como se fosse pela primeira vez. O avião, o bom brinquedo trabalhoso, as nuvens de amontoada amabilidade, o azul de só ar, objetos comuns, avião, nuvem, mapa, árvores, são descritos como se fossem maravilhas inéditas. Esse olhar quebra a automatização do leitor adulto, que já não percebe a beleza e a novidade das coisas. E linguagem inventada. Linguagem inventiva, neologismos e deformações. Guimarães Rosa cria palavras ou combinações inusitadas. Acontecer assim, ao menos teria olhado mais o peru, o peru, seu desaparecer no espaço. Circuntristeza. Circuntristeza é uma palavra que ele fala no conto, né? Que é tristeza que cerca, que envolve. Confortávelzinho, com um jeito de folha a cair. Ele fala muito inhozinho, inho, que é a linguagem da criança, né? É bem interessante. Porém, o efeito é de estranhamento, pois o leitor é obrigado a desacostumar-se com a linguagem comum. Confortávelzinho? Não, é confortável. É interessante. Além disso, é interessante comentar que o menino das margens da alegria e dos cimos não tem nome. Ele não é nomeado, pois podemos nos projetar no personagem. E isso aproxima do leitor. Esse é um conceito de estranhamento, o fato dele não ter um nome. Porque a gente começa a ler e fica pensando, qual o nome mesmo do menino? Foi falado? E não foi, na verdade não foi. No conto, o menino, a mãe, os tios, o pai. Então, não é nomeado essas pessoas. Zoom em detalhes inesperados. O peru é descrito com minúcia impressionante. O abotoado grosso de bagas rubras, reflexos de verdes metais em azul e preto. A árvore derrubada também ganha uma atenção quase mística. Trapeara tão bela, sem nem se poder apanhar com os olhos o acertamento, o inaudito choque. O ordinário, um peru de terreiro, uma árvore, é elevado a espetáculo grandioso, renovando a percepção. Deslocamento da lógica adulta. O menino pensa, aqueles passarinhos bebiam cachaça? Para ele, o mundo tem lógica própria, que não segue o raciocínio adulto. Esse tipo de deslocamento faz o leitor desautomatizar o raciocínio lógico e entrar num olhar mais poético. Choque da morte como estranhamento. O contraste abrupto entre a beleza do peru e sua morte repentina. Só umas penas, restos no chão. O impacto é ampliado pela perspectiva infantil, que não compreende plenamente a perda, mas sente a estranheza. Só no grão nulo de 1 minuto, o menino recebia em si 1 miligrama de morte. A morte cotidiana, matar um animal,
é apresentado de forma desautomatizada, trágica e enigmática. Porque, para nós humanos, matar um peru significa matar para alimentar. Porém, para uma criança é um absurdo. Ele quer ver as coisas como elas são. Ele não quer possuí-las, que é um conceito que a gente viu no costume. Por isso que no começo eu falei sobre eles estarem ligados, mas não totalmente. Porque, por exemplo, tem uma parte do conto que o garoto... Eu não me lembro se é nesse conto ou é nos Cimos, mas eu posso comentar nele agora. O garoto vê acho que é um tucano, não sei. Ele vê um bicho, um animal, acha muito bonito e o tio ou alguém que estava ao lado dele comenta: você quer ele? A gente pode pegar ele pra você. No caso, matar pro garoto possuir. Só que o garoto, obviamente, ele nega porque ele não quer possuir. Ele quer que o animal esteja onde ele está e seja ele. Ele só quer observar, prestigiar, sabe? Adorar, não possuí-lo. Imagens inesperadas para o leitor. As satisfações antes da consciência das necessidades. Alguma força nele trabalhava por arraigar raízes, aumentar-lhe alma. Essas imagens rompem a expectativa, obrigando o leitor a reconstruir o sentido poeticamente. Repetições e musicalidade. Rosa repete palavras e sílabas como quem saboreia o som. A longa, longa, longa nuvem. Grugulejou, gruziou, grugrulhar grufo. A linguagem se afasta da função prática da comunicação e vira música, ritmo, encantamento. O leitor desacostuma do uso comum da língua. Isso é um conceito de estranharização. A gente tem que reler para entender. Mistura de registros infantil técnico-lírico. Ao lado da visão mágica do menino, há vocabulário técnico e absoluto. Compressoras, caçambas, cilindros, um carneiro socando. Esse choque entre o industrial maquinal e o poético infantil causa estranhamento, mostrando como mundos diferentes coliderem. Como mundos diferentes colidem. Personificação e animação das coisas. O avião, o bom brinquedo trabalhoso, o silêncio saía de seus guardados, a árvore que morrera tanto. O inanimado é animado, o mundo parece ter a vida própria, uma marca clara da estranheza rosiana. Inversão de hierarquias, o grandioso no pequeno. Um simples peru é descrito como imperial, trombeta, esplendoroso. Um pequeno vagalume encerra o conto como epifania de alegria. A inversão valoriza o mínimo, obrigando o leitor a desaprender a escala de importância usual. Incompletude e ambiguidade. O menino, timorato, aquietava-se com o próprio quebranto. Alguma força nele trabalhava por arraigar raízes, aumentar-lhe a alma. O texto não explica exatamente o que é essa força. Deixa em aberto. O leitor é forçado a estranhar o sentido e reconstruí-lo por si só. Contrastes abruptos, beleza e violência. O menino vê primeiro a beleza sublime, peru, árvores, paisagens, e em seguida o choque da morte e destruição. Não há preparação psicológica, tudo é súbito. Isso desautomatiza, porque mostra que a vida oscila bruscamente entre alegria e perda. O estranhamento em as margens da alegria se dá pela linguagem inventiva, pela perspectiva infantil, pela hipervalorização do banal e pelo choque entre encantamento e perda. Rosa obriga o leitor a desautomatizar a percepção do mundo, cumprindo exatamente o que Tchaikovsky descreveu,
a arte como procedimento de ver o real como se fosse pela primeira vez. Agora, vamos para o conto Os Cimos. O conto Os Cimos de Guimarães Rosa narra a experiência de um menino que, enquanto a mãe enfrenta uma doença, é levado pelo tio para longe de casa. A viagem, feita de avião, inaugura para a criança um espaço de deslocamento físico e emocional. Ele se vê suspenso entre o medo de perda e a descoberta de novos mundos. Nesse percurso, a presença do macaquinho de brinquedo no bolso e a aparição quase milagrosa de um tucano funcionam como pontos de apoio para o imaginário infantil diante da dor e da solidão. Entre lembranças, sonhos e assombros, a narrativa combina o real, o fantástico e revelando a percepção da infância em um momento de vulnerabilidade. Mais do que relatar acontecimentos, Rosa traduz a intensidade das sensações. O tempo não se detém. A fragilidade diante da morte, a beleza súbita da natureza e o poder da imaginação como refúgio. Assim, o conto se abre como uma reflexão poética sobre medo, esperança e o modo singular como a criança percebe o mundo. Bom, eu fiz 2 estudos sobre os cimos, então eu vou falar agora essa primeira parte e depois eu vou falar a outra parte do estudo que eu fiz. Então eu vou repetir a introdução, eu vou retomar outras coisas, mas é só para reforçar mais, porque é o conto que eu debati numa apresentação da faculdade, entendeu? Por isso que os cimos é maior, é mais longo o estudo. Linguagem reinventada. Rosa não usa frases diretas e comuns, mas inventa construções novas. O menino sofriado. O avião, então, estivesse parado voando e voltando para trás. Essas impressões obrigam o leitor a parar, pensar e reconstruir o sentido, quebrando a leitura automática. Infância como ponto de vista. A narrativa é filtrada pela percepção do menino, que não compreende plenamente o que está acontecendo com a mãe. Isso gera uma lógica infantil, quase onírica, diferente da visão adulta. O pobre do macaquinho, tão pequeno, sozinho, tão sem mãe, pegava nele no bolso. Parecia que o macaquinho agradecia. E lá dentro, no escuro, chorava. O mundo é visto por um olhar inocente, desfamiliarizando o cotidiano. Personificação dos objetos. O bonequinho macaquinho, que é um urso de pelúcia que ele ganhou da tia logo no início do conto, ele não é só um brinquedo, ele ganha vida, emoções e destino. Essa animação faz o leitor enxergar o objeto com frescor e intensidade, como se fosse um ser vivo. Metáforas inesperadas e imagens sensoriais novas. O tucano é descrito com comparações surpreendentes. Feito um naviozinho vermelho sacudindo devagar as velas puxado, tão certo na plana como se fosse um marrequinho deslizando para frente por sobre a luz de dourada água. O voo do pássaro não é descrito de forma comum, mas como algo único, encantado, nunca visto antes. Tempo e percepção alterados. O avião aparece parado voando. O sol se equilibra no azul de um fio. Os instantes se alongam. Essa torção de percepção temporal faz com que cenas banais, um voo de avião, o nascer do sol, se tornem estranhas e extraordinárias. Mistura de real e imaginário. O menino não distingue direito o que é realidade e o que é imaginação. O boneco que chora, o voo do tucano como sonho, o chapeuzinho que retorna. Essa fusão faz o leitor também hesitar e se surpreender, saindo da lógica comum. Síntese quebrada e ritmo oral. Sintaxe.
Rosa escreve frases que não seguem a lógica gramatical tradicional. O avião então estivesse parado voando e voltando para trás, e ele junto com a mãe, etc. Esse tipo de construção desestabiliza o leitor, que precisa reler, ajustar o sentido, reconstruir a frase dentro do seu ouvido. O texto não escorrega fácil, ele trava, força a atenção, exatamente como Tchaikovsky diz que a arte deve fazer. O conto Os Cimos e o conto As Margens da Alegria são contos relativamente fáceis de entender, de se compreender, porém a escrita é muito estranha. Então a gente realmente tem que ler e reler e pensar, cara, é isso mesmo que ele quis dizer? E na maioria das vezes é o que ele quer dizer, mas a gente que acha estranho. Neologismos e palavras válise. Sofreado, espalhamento no cansaço, porventura e porvendouro. Essas criações linguísticas estranham o idioma, tornam a língua familiar em algo novo. O leitor não passa reto, precisa saborear a palavra, senti-la antes de entendê-la. Fusão entre percepção e emoção. No conto, o menino não separa mundo externo e mundo interno. O pobre do macaquinho parecia que o macaquinho agradecia e lá dentro, no escuro, chorava. Esse embaralhamento faz com que o objetivo seja vivido como sujeito. O estranhamento nasce da quebra da fronteira entre realidade e imaginação. Repetição como intensificação. Há repetições rítmicas que dão uma cadência quase mágica. A mãe estava sã e boa. A mãe estava salva. Essa repetição não é natural na prosa comum, mas gera impacto emocional e estético, forçando a frase a ser entendida. Essa repetição a gente viu nas Margens da Alegria, quando ele falava... Como ele falava? A longa, longa, longa nuvem. Visão microscópica do banal. O voo do tucano, que poderia ser só uma cena descritiva, é detalhado como se fosse uma epifania, como se fosse um arequinho deslizando para frente por sobre a luz de dourada água. O ordinário se torna extraordinário, a essência do estranhamento. O tempo não corre normal. O avião aparece parado. O nascer do sol é descrito como um processo lento, microscópico, cheio de fragmentos. Casca de ovo se quebrando. O voo do tucano se congela, quase suspenso. Isso nos obriga a reaprender a ver o tempo sem pressa, sem automatismo. E o conto ele tem um final aberto, limiar entre sonho e realidade. Quando o menino reencontra o Chapeuzinho Vermelho, que é um ponto interessante, porque no começo do conto, o menino ele recebe o ursinho, o macaquinho da tia, e ele é bonitinho e tem um chapeuzinho vermelho. Só que ele fica frustrado, ele arranca o chapéu do macaquinho, guarda, joga fora, e a gente interpreta isso como se fosse para o menino infantil demais, talvez. Porém, logo no final, ele reencontra o chapeuzinho. Então, é como se ele estivesse reencontrando a infância de novo. Porque a gente tem esse final aberto se a mãe morreu ou não morreu. Bom, quando o menino reencontra o Chapeuzinho Vermelho, a cena mistura consolo real e dimensão mágica. O leitor não sabe se é acaso, destino ou sonho. Esse deslizamento entre real e o poético é outro modo de estranhamento. Guimarães Rosa faz exatamente o que Tchaikovsky propõe. Rompe a automatização da percepção. O mundo comum, avião, boneco, pássaro, doença, é narrado por meio de um olhar infantil,
com síntese reinventada, palavras novas e metáforas surpreendentes. A leitura exige esforço, mas esse esforço recompensa, pois revela a beleza escondida nas coisas simples. Assim, na viagem de avião se torna experiência cósmica. O brinquedo se transforma em companheiro íntimo e o tucano aparece como um milagre. Ao recriar o cotidiano com linguagem inventada, ponto de vista infantil e metáforas inesperadas, Rosa aplica o estranhamento de Tchaikovsky. O leitor não enxerga o banal como banal, mas como algo novo e revelador, que é a essência de Ostranene. Bom, agora a gente vai para a segunda parte do conto Os Cimos. Em Cimos, Guimarães Rosa transforma uma experiência banal, uma viagem de avião, em acontecimento mítico, épico e íntimo ao mesmo tempo. O menino suspenso entre a doença da mãe e o voo não viaja apenas no espaço, mas no próprio limiar entre realidade e imaginação. Aqui, o estranhamento não é apenas técnica literária, é uma ética da percepção. Rosa nos obriga a desacelerar, a tropeçar nas palavras, a reparar no detalhe, porque somente na atenção radical é possível enfrentar a dor e recriar esperança. O avião não é tecnologia, é mito, é rito. O brinquedo não é objeto, é corpo que chora. O tucano não é ave, é epifania. Ao fazer o banal soar como se fosse visto pela primeira vez, Rosa transforma o trauma em música verbal e convoca o leitor a uma postura de cuidado. O estranhamento aqui não é fuga da realidade, é a única forma de habitá-la com dignidade. O que é o estranhamento no conto? Em Os Cimos, o estranhamento vai além da linguagem comum. Ele desacelera a leitura e obriga o leitor a sentir o mundo do menino de maneira mais intensa. Palavras inventadas ou deslocadas como sofreado não são apenas curiosidades linguísticas. Elas encarnam a experiência do sofrimento, tornando a dor quase palpável. Trecho. O menino sofria sofreado. Qual é o papel do avião? Não é apenas um meio de transporte moderno. Ele se torna um espaço de suspensão. Não está no chão, mas também não chega logo ao destino. Para o menino, isso significa viver um momento de incerteza entre a vida e a morte da mãe, entre o medo e a esperança. Por isso, o voo é descrito como parado, como se o tempo tivesse congelado. Rosa transforma o avião em um lugar quase ritual, onde a criança não só se desloca fisicamente, mas atravessa uma experiência existencial. O avião então estivesse parado voando e voltando para trás. Qual o sentido do macaquinho de brinquedo? Isso aqui é incrível. O macaquinho não é apenas um brinquedo, é um arquivo emocional da mãe, um corpo substituto que guarda a dor e oferece consolo ao menino. Ele permite que o sofrimento seja sentido e externalizado de forma segura, quase como se a narrativa encontrasse nele um lugar para chorar. Parecia que o macaquinho agradecia e lá dentro, no escuro, chorava. O macaquinho é a forma que a narrativa encontra para chorar no lugar da criança. O que significa o tucano? Em Os Cimos, o tucano é um milagre do cotidiano. Transforma o comum em extraordinário, mostrando como o banal pode ser épico. Ele revela a natureza de forma intensa, como se cada movimento fosse um sinal de algo maior, o instante de percepção que ultrapassa a simples observação. Feito um naviozinho vermelho sacudindo devagar as velas. O tucano é o instante em que o mundo comum se revela como epifania e a natureza se faz vista de um modo inesperado. Como Rosa trabalha o tempo? O tempo não corre de forma linear, ele
Ele é dilatado, suspenso, quase microscópio. A viagem do menino parece parada. O sol nasce em câmera lenta e até os gestos mais simples se transformam em eternidade. Rosa convida o leitor a perceber cada instante com atenção, mostrando que o banal pode sonar poético e infinito. O sol se equilibra no azul de um fio, casca de ovo se quebrando. É muito bonito, né? Como a forma como as crianças, o infantil, enxerga as coisas de forma tão bonita, tão pura, enquanto a gente deixa passar despercebido. Rosa ensina que o tempo não passa, ele se prolonga e um instante mais comum pode se tornar eternidade poética. E a repetição? A repetição não é apenas repetir palavras, é uma forma de dar força ao que se deseja. Cada repetição atua tentando tornar aquilo que a frase anuncia. É a linguagem que age e não só que descreve. A mãe estava sã e salva. A mãe estava sã e boa. A mãe estava salva. Na repetição, a palavra não só conta, ela tenta curar e transformar o que ainda não aconteceu. Então, essa forma de você falar, a mãe tá bem, a mãe tá boa, é você reforçar algo que ainda não aconteceu, mas que você quer que aconteça. O final com o Chapeuzinho Vermelho. A aparição do Chapeuzinho reativa o conto de fadas do coração da narrativa moderna. É a imaginação infantil criando um mito protetor contra a morte. Quando o menino encontra o Chapeuzinho Vermelho, Rosa costura modernidade e mito. O avião e o conto de fadas coexistem no mesmo horizonte de sentido. O lugar de estranhamento, segundo Shklovsky. Rosa segue a ideia de Shklovsky de romper a percepção automática. Ele faz o leitor ver o mundo de forma nova, desacelerando e chamando atenção para os detalhes que normalmente passariam despercebidos. Mais em cima, o estranhamento vai além. Ele é também terapêutico, ajudando a criança e o leitor a lidar com a dor e o trauma de forma mais segura. Neologismos como sofreado, imagens como tucano e a suspensão temporal. Se para Shklovsky o estranhamento renova a percepção, em Rosa ele também protege a criança e o leitor do choque da dor. Eu consegui também achar uma relação com o modernismo brasileiro. Rosa segue o gesto modernista de quebrar a norma da língua, mas o faz de outro modo. Enquanto Oswald de Andrade e Mário usam a ruptura para ironizar e chocar, Rosa usa para criar beleza e emoção. Sua invenção encanta, consola e abre espaço para epifanias. O modernismo que ironizava, Rosa reencanta. Sua invenção verbal não destrói, mas salva. Leitura poética e épica. Nessa parte, eu vou retomar Costomer e os dois contos dos meninos. O estranhamento é uma política da atenção. O esforço que fazemos para ler é também o esforço que a criança e o cavalo fazem para sobreviver. Rosa nos convoca a partilhar esse esforço. A dificuldade de leitura não é elitismo literário, é convocação ética. Quem lê precisa cuidar. Em Os Cimos, o estranhamento não afasta da realidade. É a única forma de habitá-la. A viagem não é só de avião, é a travessia de uma criança pela dor. E nós, leitores, viajamos junto, reaprendendo a ver, a sentir e a cuidar. Esse foi o estudo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês, como eu, fiquem procurando Ostranene nos livros, nos contos que vocês forem ler. É muito engraçado, né?
eu doei sangue lá na UF. E eles estavam distribuindo livros. Aí eu peguei esse livro aqui, O Homem das Miniaturas. Aí eu estou lendo. Ele é muito interessante e logo no começo eu já notei estranhalização, já notei o estranene. É muito engraçado, né? Quando a gente aprende um conceito, a gente fica tentando buscar ele em tudo, em todos os lugares. É muito legal. Bom, espero que você tenha achado tão legal quanto eu. E leia esses 3 contos, porque é super legal. Um beijo e boa noite.